Praise Podcast na área, pessoal. Sou eu, Léo Melo, e estou aqui para mais um vídeo do quadro Versos. E hoje vamos tratar de um assunto fundamental que define o destino de uma nação e a integridade da nossa fé. Vivemos um tempo, no Brasil, onde ideologia de matriz humanista e de esquerda tentam redefinir conceitos sagrados como família, moralidade e a própria natureza humana. Precisamos entender: o cristão deve se moldar ao pensamento político do seu tempo ou deve ser filtro bíblico que confronta as agendas humanas? Mas antes disso, eu quero te fazer um convite. Que você venha se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, dar like, comentar e compartilhar para que você receba todo o conteúdo do nosso canal Praise Podcast. Vamos entender o que a Bíblia diz sobre este embate. Para criarmos uma base deste confronto, precisamos olhar para a advertência do apóstolo Paulo sobre o perigo de sermos moldados pelo sistema de pensamentos deste mundo, em vez de sermos transformados pela verdade eterna da palavra de Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam em tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Vejam que a palavra nos alerta contra as filosofias vãs, que tentam escravizar a mente humana. No lado humano, uma ideologia é um conjunto de ideias que tenta explicar, organizar toda a sociedade sob uma única ótica humana. No Brasil atual, vemos uma ascensão de ideologias que pregam o estatismo, que é a ideia que o Estado deve ser provedor absoluto e juiz final da moralidade. Quando uma ideologia política tenta ocupar o lugar que pertence a Deus, ela deixa de ser uma proposta de gestão e se torna uma religião secular, onde o partido ou o líder se tornam a autoridade suprema sobre o indivíduo. A advertência fundamental aqui é sobre a origem da nossa identidade. Enquanto ideologias de esquerda frequentemente focam na coletividade e na luta de classes, a Bíblia foca na dignidade do indivíduo, criado à imagem de Deus, e na responsabilidade pessoal perante o Criador. No lado humano, a ideologia busca a utopia na Terra através da engenharia social. A Bíblia reconhece a queda do homem e aponta para a redenção em Cristo como a única solução real. No Brasil, vemos políticas que tentam retirar a autoridade dos pais para entregá-la ao governo. Isso é um confronto direto com o modelo bíblico, onde a família é a célula principal da sociedade, estabelecida antes de qualquer governo humano. No campo científico e social, o embate se torna ainda mais evidente quando falamos de ideologia de gênero e da destruição da biologia. Ideologias progressistas afirmam que o sexo biológico é uma construção social e que a identidade pode ser moldada pelo desejo. No entanto, a ciência biológica, através da genética e do DNA, confirmam que a assinatura sexual está impressa em cada uma das trilhões de células do corpo humano, desde o momento da concepção. O binarismo macho e fêmea não é uma imposição cultural, é um fato biológico observável. Vamos entender primeiro, à luz da palavra, como Jesus endossou a biologia da criação para combater o relativismo moral. Jesus respondeu: "Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe." Jesus não apenas confirmou o relato de Gênesis, ele o usou como a régua para toda a moralidade sexual e familiar.
Cientificamente, a tentativa de ignorar a biologia em favor da ideologia gera uma profunda crise de saúde mental e desorientação social. A Bíblia condena qualquer tentativa de inverter a ordem da criação. Quando ideologias tentam implantar no Brasil a legalização do aborto, chamando o extermínio de bebês de saúde reprodutiva, elas estão confrontando Deus, que diz em sua palavra que nos formou do ventre materno e conhece o nosso DNA antes mesmo de nascermos. A ideologia relativiza a vida, mas a Bíblia a santifica. O grande desafio do cristão no Brasil de hoje é não se deixar levar pelo politicamente correto, que muitas vezes é apenas uma máscara para a censura de valores cristãos. As ideologias que estão sendo implantadas buscam inverter valores. O que é pecado passa a ser chamado de direito, e o que é sagrado passa a ser chamado de preconceito. Vamos entender o que o profeta Isaías disse sobre este fenômeno da inversão moral que Deus condena severamente. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes à sua própria opinião. Aqui, o verso chega a seu ponto mais crítico. A Bíblia afirma que existe uma verdade absoluta que não muda com o partido que está no poder. A ideologia é passageira, frequentemente baseada na sabedoria humana corrompida. Mas a Bíblia é eterna e inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Jesus e seus apóstolos nunca se curvaram às ideologias do Império Romano. Pelo contrário, eles proclamaram um reino que não é deste mundo, mas que governa o coração do homem. No Brasil, qualquer ideologia que promova o ódio de classes é desrespeito à propriedade privada ou a destruição da família tradicional está sob condenação da justiça de Deus. Qual é o veredito do confronto de hoje? O cristão não pode ser servo de ideologias. Se a sua ideologia política fere a palavra de Deus, mude de ideologia, mas não mude a Bíblia. O Evangelho é a única força capaz de trazer justiça social real, não através da força do Estado, mas através da transformação do coração humano pelo amor de Cristo e pelo arrependimento. Não se deixe enganar por discursos bonitos que escondem agendas que Deus condena. No Brasil, temos a missão de sermos sal e luz. Sal para preservar os valores morais e luz para expor as trevas das ideologias enganosas. Se a Bíblia diz que é errado, mesmo que a lei humana diga que é certo. Nossa maior lealdade é com o Rei dos Reis. Se este confronto te trouxe discernimento e clareza, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. No próximo programa do quadro Versos, vamos tratar de um tema profundo e muito necessário, que é a política versus religião. Deixe um like, inscreva-se no canal Praise Podcast e comente aqui embaixo: minha base é a Bíblia. E lembre-se sempre, ideologias passam, governos caem, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Venha ser Praiser! Eu não acredito que você está vendo o nosso conteúdo e ainda não se inscreveu. Vai, ó, tem um botão aqui embaixo, escrito assim, ó, inscrever-se. Clica ali, vai. Isso, clicou? Agora ativa o sininho. Beleza. Agora você vai pegar os conteúdos do nosso canal e vai compartilhar, dar like e comentar, tá bom? Venha ser Praiser!